Olá, estamos ao vivo. Boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram hoje. Vamos lá, o Instagram tá notificando aí o pessoal que a gente tá online e ao vivo aqui. Muito bom. 7º dia da nossa temporada de lives aqui nesse canal. Tá sendo maravilhoso. Cada dia, cada entrevista tá sendo incrível. Pessoal entrando aí, vão avisando nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Tá bom? Tudo certo aí, pessoal? Daqui a pouco a nossa convidada deve estar entrando aí também. Mãe de 7 filhos, um no céu, né? Seis vivos. E ela vai contar um pouco da experiência aí de vivência, né? De uma família com 6 filhos e também partilhar um pouco essa questão da perda, né? Então, se você tiver alguém aí que tá lembrando agora, meu Deus, lembrei de uma amiga que vai fazer sentido essa live, então já clica no aviãozinho ali e manda para ela, porque a nossa live tá só começando. Tá bom? Vamos lá, vamos compartilhar essa live. E lembrando que as outras lives que já aconteceram, né? Então imagina só, a gente já fez live com mãe de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 filhos. E já tá lá no nosso canal do YouTube. Todas essas lives já estão salvas lá no YouTube para vocês acompanharem. E assim, não é que eu quero falar assim, mas eu assistiria todas porque cada uma traz uma experiência diferente, uma experiência que faz a gente refletir sobre a forma de viver a maternidade, né? Então vale a pena assistir cada uma e tirar dali um aprendizado, uma sacada, um insight, né? Vocês estão percebendo que toda live aí eu coloco um post lá na entrada, no feed, né? Perguntando sobre qual insight, qual sacada aí que você tirou da live, porque não tem como sair dessas lives que a gente tá fazendo aqui sem algum clique, assim, algum insight, alguma luz, né, para aquilo que a gente tá vivendo no nosso dia a dia, as dificuldades, algumas respostas que de repente a gente esteja buscando, né? Então é isso aí. Bem-vindas para todas que estão assistindo. Tem alguém perguntando o tema de hoje, né? Na verdade, tem um tema central. Toda a maratona de lives, né? A gente está entrevistando cada dia uma mãe com números de filhos diferentes. E imagina que a gente vai chegar até a mãe dos 11, né? Vai ser muito legal. E então a gente colocou um tema central, assim, que é tema até desse livro. Ontem estavam me perguntando que eu tinha falado do livro, estavam perguntando, me fala o nome do livro de novo, é esse livro aqui, né? Como Ser Feliz, é em espanhol, né? Como Ser Feliz com 1, 2, 3 hijos, da Rosa Pic, né? Vocês podem seguir ela no Instagram também, é uma espanhola, e ela é incrível também. O livro é muito bom. E então, alguém tá falando do YouTube, né? A Tatiane tá aí? Você consegue mandar para mim a notificação aí para eu te aceitar aqui? O YouTube, hoje por problemas técnicos, a gente não tá conseguindo transmitir ao mesmo tempo no canal do YouTube, né? Então, hoje vai ser só aqui pelo Instagram. Ó, a Tatiane. Hoje vai ser só por aqui. Mas depois a gente vai subir a live lá pro YouTube. Então podem ficar tranquilas que vai estar por lá. Boa Oi, noite, oi. Tudo bem, Tatiane? tudo jóia, tudo jóia. Que bom te receber aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Então, eu estava explicando pro pessoal que está aí ao vivo com a gente, assim, o intuito, digamos assim, dessa maratona de lives, né? Eu estava explicando sobre a questão do tema, que alguém perguntou do tema. Então, esse é o tema central, assim, né? Como ser feliz com 1, 2, 3 e filhos, né? E em cima desse tema, a gente vai
percorrendo aí os diversos aspectos, né? E da maternidade. Então, a gente já falou de muitas coisas aqui até agora, né? E hoje vamos falar também sobre algumas coisas, né? Como a questão da organização, sobre essa dificuldade de pensar em ter mais filhos, a decisão de ter mais filhos. A gente vai falar vários assuntos acerca desse tema da maternidade, né? E hoje a nossa convidada é a Tatiane, né? Então aproveitem já para compartilhar a live, seguir a gente também aqui no Instagram, né? A maioria das pessoas que eu estou trazendo aqui nas entrevistas tem um trabalho muito bacana no Instagram, né? Algumas não, algumas só usam o Instagram assim para olhar, para, né? Para, enfim, ficar olhando os conteúdos mesmo. Mas muita gente que eu estou trazendo aqui também tem um trabalho muito legal. E a Tatiane é uma delas, né, Tatiane? Então, eu queria que, para a gente começar, que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouquinho sobre você, sobre sua vida, seu trabalho. Meu nome é Tatiane, né? Sou casada. Esse ano vai completar 12 anos de casada. Eu tenho 7 filhos, só que um no céu, né? Como a Vanessa explicou. Então, assim, eu resolvi mostrar as caras no Instagram foi em agosto do ano passado. Acho que foi agosto. Eu só usava o Instagram só para colocar uma foto ou outra, algo muito esporádico. Meu trabalho se concentrava mais no Facebook, que eu não sei se algumas conhecem aqui, existe uma página chamada Auxílio no Parto, que essa página, conheço. essa página, ela nasceu devido à minha terceira gestação. Quando eu Sério? Quando eu engravidei Que legal. Eu engravidei da minha terceira filha. Eu tinha um filho de 4 meses. O Bernardo era o segundo, né? Ele estava com 4 meses. Eu engravidei da Catarina. E eu tive um parto muito ruim do Bernardo. Então falei para mim mesma que com a Catarina ia ser diferente. Eu tinha pouco tempo para reagir, para procurar e para ir atrás. E aí eu comecei a consumir muito conteúdo na internet com relação a parto. Mas naquela época só existia conteúdo de cunho feminista. Ou meio que de ritual meio pagão, meio estranho, sabe? Meio natural demais, meio natureba, assim, com chá, com coisa, com dança. E essa vibe não entrava na minha cabeça. E aí foi que surgiu, assim, no coração aquele desejo. Vou fazer uma página que fale de parto, mas voltada às mulheres cristãs católicas, né? E nessa página partilhar como que a igreja fala, como que alguns santos, alguns pensadores falam, como que a mulher ela leva as dores de parto como sacrifício, né? E aí foi dando certo, o trabalho foi aumentando, e da página surgiu um grupo fechado no Facebook. E esse grupo, assim, já tem lá os seus 6 anos, quase 6 anos. E ele ajuda, graças a Deus, já ajudou muita gente, continua ajudando muita gente, né? Não só com relação a parto, porque o assunto não se limitou a isso, mas com relação a toda a maternidade, educação de filhos, e a gente partilha muita coisa lá. E daí eu falei, não, agora está na hora de eu começar um trabalho mostrando a minha cara mesmo, quem sou eu, né? Mas até chegar a isso aqui, eu levei um bom tempo aí. Legal. Nossa, muito bom. Eu sou seguidora lá da página. Eu não sabia que você que tinha começado. Muito bom. Hoje nós temos uma equipe que administra, né? São várias moderadoras. Então, tem moderadoras para a página, para o grupo, para a página do Instagram. Já não sou eu mais sozinha, porque sozinha eu não daria conta. Sim. Então, a página continua no fluxo. As mais antigas hoje ensinam as mais novas, e aí as mais novas vão aprendendo, daqui uns dias elas ensinam as que vão chegar. E aí a coisa vai acontecendo meio que... Eu falo que é uma coisa mesmo que de Deus, que
elas mesmas vão se ajudando, sabe? Legal. Nossa, muito bom. Então, eu queria começar assim, assim, para a gente conversar um pouquinho sobre e te conhecer um pouquinho mais, né? A trajetória, assim, como é que foi o teu casamento? Como é que vocês lidavam com esse assunto de filhos? Vocês conversavam sobre isso já no namoro? Como é que foi, assim? Você pode contar um pouquinho pra gente? Posso sim. Então, assim, eu fui ex-religiosa e meu esposo também. Hum. Então, em épocas diferentes, ele foi beneditino durante 6 anos e eu cheguei a namorar com ele um tempo, mas terminei e fui para Toca de Assis. E lá eu passei 3 anos. Então, assim, a história da gente meio que a gente estava junto, separou, ele foi para um canto e eu fui para Toca e continuei lá. Quando foi em 2005, eu decidi que não era aquilo a minha vocação. Então eu saí, namorei outro rapaz, assim como ele namorava outra moça, inclusive ele já pensava em noivar com essa moça. E assim, a gente não se via, não tinha contato, nada. A história tinha morrido lá atrás, né? E até que eu terminei com esse rapaz e ele terminou com a moça. E um belo dia, numa quarta-feira de cinzas, a gente se reencontrou na igreja. Eu tinha ido para a missa e reencontrei ele, a gente se viu, começamos a conversar de novo. E aí já não era mais a mesma conversa daquele primeiro namoro. Era uma conversa mais madura, eu já conseguia entender ele mais, o que ele tinha passado no mosteiro. A gente conseguia ter um mesmo nível de conversa. E daí o namoro fluiu, né? A gente namorou 1 ano, depois a gente noivou, e em 8 meses, mais ou menos, no final do ano a gente casou, de 2008. Mas assim, a gente tinha a ideia de que a gente queria a bênção de Deus na vida da gente, mas não tinha essa questão de estudo do matrimônio, de abertura à vida, né, de como que vai ser a educação dos filhos. A gente, né, sabia que amava um ao outro, queria casar na igreja com a bênção de Deus, mas isso não era um assunto que a gente colocava em pauta. Até porque a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Há 12 anos atrás, a coisa não era tão de mão beijada como é hoje, né? 12 anos atrás, a gente tinha formação no máximo na paróquia que a gente ia, numa coisa ou outra. Os livros não eram assim tão acessíveis, a gente não sabia bem o que procurar. Então, assim, era aquele casal de namorados normal, a gente quer a bênção de Deus, mas alguns assuntos de como vão ser as coisas não eram colocados em pauta, né? E também a questão de que a gente tinha aquela visão da igreja, aquela visão meio que morna. Embora tenhamos sido religiosos, né? Mas na visão do casamento era aquela visão de todo mundo. A gente casa, tem 2 filhos e viaja para Caldas Novas, constitui um patrimônio e fica tudo certo. Não é assim que a maioria das pessoas fazem? Então a gente tinha essa mesma cabeça. A gente faz o básico, todo mundo faz, é assim, e a gente constitui uma família e pronto, e vai ser feliz, né? Na familhinha bem quadradinha, bem perfeitinha, né? Então, assim, quando eu casei, a gente tinha essa mentalidade. Tanto que a mentalidade era tão fechada que quando assim que eu tive a minha primeira filha, eu fui logo no médico e já saí com a minha cartelinha de pílula. Por quê? Porque todas as mulheres na igreja se falava, era normal se tomar pílula anticoncepcional. Você estava se cuidando, você acabou de ter um bebê, você não pode engravidar novamente. Então, assim, tenha também aquele pensamento de a igreja não vai cuidar se eu tiver um monte de filho. Então, assim, há mais tempos atrás, esse pensamento era natural para as pessoas. Para todo mundo era natural. Então, assim, quem está rodeado ali de família, normal. E aí eu segui
com isso, né? Eu tomei pílula, eu acho que durante um ano e meio, mais ou menos. Aí a coisa começou a apertar. Comecei a ver que aquilo não estava me fazendo bem de saúde. A questão da saúde não tava legal. E aí eu descobri que a pílula tinha a ver com isso, né? Foi então que eu peguei e cedi a questão, né? Não, a igreja tem um método aí que é natural e que pode ajudar a gente a espaçar gestações, mas que não vai fazer mal para a minha saúde. E aí foi quando a gente foi atrás do método natural, né? Mas o método natural, se ele levado a sério, ele é um caminho que ele vai abrir portas, né, na cabeça da pessoa. Ele vai abrir não só a questão do método natural, mas a questão da fertilidade, do valor da vida, né, do que é o casamento, do que é a união conjugal. Então, assim, a partir desse esqueminha de método natural, a minha cabeça começou a se abrir. Porque, primeiramente, eu tinha muita sede da técnica. Olha, maravilhoso, é eficaz, funciona, né? Então, fui aprendendo, nossa, que lindo, natural, não sei o quê. Você fica extasiado com isso, né? Mas depois que eu aprendi toda a técnica, né, para aplicar comigo mesma, né? Eu percebi que eu não podia parar só na técnica. Eu tinha que saber o porquê que a igreja recomendava não, por que ela aceitava que se usasse aquilo. E aí eu fui estudar a fundo o porquê disso. Aí foi quando eu comecei a ler os documentos da igreja, você lê um, lê outro. E aí foi quando a cabeça começou a abrir mais ainda, né? Ah, então eu casei foi para dar a Deus os filhos que ele me enviar. Ah, então eu casei foi para realmente para me abrir a vida, eu casei foi para ser fecunda, eu casei foi para constituir uma família, para ser generosa. Então, assim, as coisas foram se abrindo, né? É claro que primeiramente a gente tem aquele choque. Quando a gente é bem mundano, que a cabeça da gente é bem fechada, que a gente tem uma visão bem egoísta das coisas, né? A visão da maioria das pessoas, quando a gente bate de frente com isso, a gente dá uma certa travada, né? E aí a gente vai martelando aquilo na cabeça, martelando, mas eu digo assim, eu martelei tanto aquilo na minha cabeça e rezei também bastante para que aquilo caísse no meu coração, para que eu entendesse de Deus aquilo não só aqui, mas aqui. Então eu falo isso, eu falo que muito da minha mudança de visão foi quando eu passei a entender no coração e não só na cabeça. E aí foi a partir daí que eu me abri ao segundo filho, e aí já veio o terceiro, e aí o quarto, e aí por diante. Qual que é a idade, qual que são assim a idade deles? Tem uma diferença Sim, dos ó, teus filhos? vocês vão notar que a diferença maior é só da primeira para o segundo, que é por causa justamente Aham. dessa questão da mentalidade contraceptiva aí, ó. Então, a Clarice, ela tem 10 anos, o Bernardo tem 7. Nós temos aí uma diferença de 3 anos, que é todo esse momento que eu levei aí para poder, o abandono da pílula, o me abrir a um novo filho, porque assim, depois que eu tive a primeira, eu não queria ter mais. Né? Eu me choquei com a questão da mudança que a maternidade traz. Eu quase tive uma depressão aí depois de ter a filha, porque tudo para mim era muito incômodo, tudo para mim era chocante, mudança de corpo, noite sem dormir, tudo para mim era Sim. muito difícil, né? Como para a maioria das mães de primeira viagem é muito difícil. Então, assim, eu levei um tempo para poder me abrir ao segundo filho. E aí eu tive o Bernardo, né? Ele tem 7, aí vem a Catarina tem 6, a Bárbara vai fazer 5 em outubro, aí vem a Laura, que tem 2 anos, e a Tereza, que tem 6 meses. Que Será que bonito. eu esqueci? Não, não esqueci nenhum.
Muito bom. Então, olha, quando a gente pensa em família numerosa, digamos assim, né? O pessoal costuma falar família numerosa. A gente logo começa a imaginar, né? Nossa, como é que é a rotina? Principalmente a gente ouve comentários, né? Mães que têm pensam, meu Deus, eu fico maluca com um filho, imagina com três, quatro, cinco, né? Então, eu queria que você contasse um pouco da rotina, assim, de vocês, porque até anotei uma pergunta aqui que chegou para gente, que diz assim que é adequado, quando temos mais de um filho, termos um momento sozinho com cada um? Então, como é que é essa rotina, assim, onde você consegue encaixar, né, tempo para você, tempo para o teu esposo, você consegue ter tempo com cada um, assim, como é que funciona, assim, a atmosfera aí da tua casa? Então, eu costumo dizer que numa família assim numerosa, as coisas nunca serão. Existe uma rotina, né? Mas ela nunca será padrão. Por exemplo, o que acontece hoje vai acontecer amanhã, que vai acontecer depois, que vai acontecer depois, nunca vai ser padrão. Então, vai ter um dia que você consegue sim dar atenção a um filho, o outro, o outro. Mas vai ter um dia que um determinado filho, e só aquele vai estar precisando mais. E aí você Uhum. vai ter que meio que deixar os outros mais de lado e focar a sua atenção naquele que está precisando mais. Então, assim, numa família numerosa, acaba que as pessoas, as crianças mesmo, elas já estão dentro de uma rotina que não dá para se fechar no seu mundinho. Até os mais Sim. pequenininhos, não dá para se fechar no seu mundinho. Então, assim, se a mãe às vezes não pode ajudar, a irmã mais velha vai ajudar. Ou a irmã que é um Uhum. pouco maior vai ajudar. Então, assim, acaba que há essa ajuda mútua, não só da mãe e do pai, mas dos próprios irmãos, né? Eles têm que se ajudar, porque sabem a própria movimentação da casa, eles sabem que uma mãe e o pai não vai dar conta de todos eles de uma vez. Então, eles têm que meio que se ajudar. Então, assim, às vezes, você tem uma tarefa da escola, por exemplo, você tem que dar atenção àquele que tem mais dificuldade. Aquela que é mais esperta vai fazer a tarefa sozinha. Provavelmente ela só vai trazer para você corrigir. Então, assim, Uhum. às vezes você tá lá com uma outra dando banho. A outra tá lá sem a roupa, procurando a roupa. Alguém vai lá ajudar ela a achar a roupa para ela se vestir. Então, assim, existe muito essa dinâmica, né? Então, assim, a gente consegue dar atenção a quem precisa, mas nem sempre. Se eu falar que todos os dias dá para dar atenção para cada um em particular, é mentira, porque não dá, não dá. Uhum. Mas vai ter horas que você vai olhar e falar assim, fulaninho tá carente. Ou fulaninha precisa de uma conversa nesse sentido. Aí você vai ter que criar aquele momento para pegar e conversar aquilo com aquela criança, né? Ou então, às vezes vem aquele que está aqui chamegando, abraçando, então é aquele que você vai ter que ficar um pouquinho com ele aqui, porque ele está querendo um pouquinho de abraço, um pouquinho de chamego. A gente vai olhando e acaba que a família numerosa, por ter muita gente em casa e o fluxo ser o tempo todo muita gente, eu vejo que eu vejo uma carência bem diminuída Uhum. das crianças em si, né? Porque assim, um começa a chorar, dali um pouco o outro brinca, faz uma brincadeira, uma macaquice. O que estava chorando já esqueceu o choro, já entra na brincadeira com o outro e aí segue o dia. Então, assim, Sim. quando a gente tem menos filhos, e eu vivenciei isso, quando eu tinha a Clarice sozinha, que ela ficava até 3 anos, ela tinha uma necessidade muito grande de mãe, brinca aqui comigo. Mãe, fica aqui comigo. Mãe, então mãe, você está fazendo a comida, você está sendo solicitado o tempo todo. O que, quando Uhum. foi vindo a terceira, que eles começaram a ficar maiorzinhos, eles começaram a brincar entre si. Então, muitas vezes, eu estou com 5 crianças, a bebê está dormindo, eu consigo estar fazendo o almoço sem que ninguém vá lá me solicitar.
Por quê? Porque eles Uhum. sabem que naquela hora a mamãe está fazendo o almoço e eles estão brincando entre si de alguma coisa. Então, brigam, brigam, como toda família, todos os irmãos, as crianças vão brigar. Mas, como a convivência é muito grande todo dia, todo dia, todo dia, você vai amenizando essas brigas ali, intervindo, né, quando necessário, e eles aprendem a brincar muito juntos. Então, assim, eu vejo que aqueles criam meio que bloquinhos, né? A Clarice brinca com o Bernardo, a Bárbara brinca com a Catarina, a Laura entra no meio deles, às vezes atrapalha a brincadeira, mas como ela é menorzinha, todo mundo gosta dela, então deixa. Então, essa coisa acontece, né? Aí a gente consegue lavar uma roupa, fazer uma comida, fazer várias coisas, sem que as crianças estejam solicitando. Uhum. O pessoal está dizendo que a minha imagem está ruim. Tá um pouco pixelada, assim, né? Eu não sei Deixa eu ver. se. Você me aguarda um pouquinho que eu vou mudar a conexão aqui para melhorar, Tá, tá? tá bom. Tá ruim um pouco. O áudio tá dando até para ouvir, né? Mas a imagem, vamos esperar aqui. Vamos esperar porque tem bastante coisa pela frente aí pra gente conversar. Será que ela cai? Voltou. Voltou. Oh, show de bola. Uhum. Ficou bom? Aham. É que às vezes a conexão daqui ela fica ruim aí. Fica... Então, é como eu estava falando, numa dinâmica quando se tem mais filhos, acaba que eles mesmos se ajudam, brincam, solicitam menos, né? Eles meio que veem uma mãe, eles veem a correria de uma mãe. Então parece que eles mesmos sabem, agora eu não vou lá na mamãe, porque a mamãe tá mexendo na comida lá, a comida tem que estar pronta, eu não vou lá, eu vou ficar brincando aqui. Né? Eu lembro desses dias atrás, o Bernardo, meu filho de 7 anos, ele é muito eufórico, assim, né? E adora comer, então tudo dele gira em torno de que a mamãe faz para comer. E eu estava sentada ali, e foi um dia que eu acho que eu cozinhei um pouco mais. Ele olhou assim para mim e falou assim: Mãe, depois eu acho que eu vou fazer uma massagem na senhora. Aí eu falei: Por quê, Bernardo? Aí ele falou assim: Porque eu acho que mãe não cansa nunca, porque a senhora faz tudo pra gente. Então, assim, uma frase dessa jogada, solta, se você não absorve, não é nada. Mas se você, uma mãe cansada, que se desgastou ali para fazer uma frase dessa, você pega ela e fala: Nossa, vale a pena cada vez que eu me esforço para poder agradar, para poder se fazer presente na vida dessas crianças, né? Porque eles observam, e essas marcas não são só de agora, essas marcas vão ficar até eles crescerem. Essas marcas vão Uhum. ficar quando eu partir dessa vida e eles vão lembrar o cheiro do bolo que a mamãe fazia, né? É. É, as brincadeiras que o papai fazia. Eles vão lembrar dessas coisas, né? Então, assim, eu vejo que há às vezes muita mulherada está perdida com a questão da maternidade porque ainda não descobriu a essência, né? Precisa descobrir a essência, precisa descobrir o sentido, precisa descobrir essa alegria quando você dá a si mesma, né? E tá faltando muito hoje, e disso hoje no mundo, né? Tá faltando muito disso na visão da maioria das Uhum. pessoas, né? A mulher ela não consegue se alegrar por uma noite de sono perdida por um bebê doente, por exemplo. Ela não consegue ver um mistério além do físico nisso, né? Então, eu acho que para uma maternidade ser feliz, como é o tema das suas lives, né? Para a maternidade ser feliz, ela precisa ter sentido, né? Se não houver sentido, ela vai ser só uma troca de fraldas, lavada de louça, passada de pano no chão, ajuda o menino na tarefa, e isso feito ininterruptamente todos os dias. E é uma coisa assim, quando isso é feito só de uma maneira meio que automática,
perde-se o sentido, e aí a maternidade começa a ser vista com uma certa amargura, né? Um certo peso. Então, quando a gente encontra esse sentido, é que a maternidade começa a ser feliz. Que mesmo quando você tem um dia triste, um dia que foi muito pesado, um dia que você está muito cansada, um dia que muitos problemas aconteceram, no final do dia você vai ver que aquele dia é triste, mas no contexto geral, você vai somar toda a sua entrega, mesmo assim aquilo vai ter sempre sentido, porque o sentido está dentro de você. Então não é aquele dia, não são aqueles pequenos problemas, aquela pequena frustração, aquele dia que você se sente, às vezes, a pior mãe do mundo, que vão tirar o sentido que você tem, né? Então, por isso que eu falo, para ser uma mãe feliz, é preciso rechear dentro de si mesma de sentido. De por quem que eu faço, por que eu faço, né? E aí as suas desculpas, elas vão caindo por terra, quando se tem sentido. Uma das coisas que rola, assim, quando fala de um irmão vai cuidando do outro e tal, eu percebo que às vezes as pessoas interpretam de uma maneira assim, no sentido, mas é um peso para a criança cuidar do outro irmão e tal, e não é nesse sentido, né? No sentido realmente de, não é que a mãe vai largar a responsabilidade de criar o filho na mão do irmão mais velho, né? Mas é no sentido de, até vejo isso aqui em casa, assim, com os três, são temperamentos diferentes, é um jeito diferente do outro, as brigas que eles mesmos arranjam um jeito de resolver. Então, como isso prepara eles para a vida, de fato, uma vida adulta, né? Depois, quando eles forem para a escola, depois que forem para trabalho, vão ser pessoas muito mais bem preparadas para lidar com os outros, né? Lidar com desafios, com relacionamentos e tal, porque foram treinados ali na melhor escola, que é a família, né? Sim, às vezes as pessoas elas confundem os irmãos se ajudarem a crianças serem colocadas em trabalho o tempo todo. Imagina um mini exército de crianças só trabalhando. E não é essa a situação. Eles se ajudam não só no sentido do trabalho, mas como você disse, em resolver uma briga, em dar carinho para o outro. Às vezes são ajudas sutis, né? Não só no sentido de um trocou a fralda do outro, o outro ajudou o outro a pegar a roupa. Não é só questão de trabalho, né? É a própria comunicação, que aprende a se comunicar com o outro, né? E essa questão do trabalho, eu na minha visão, acredito que toda criança ela tem sim que ter um pouco de responsabilidade. Não que você vá jogar a carga de uma casa, dos vários filhos em cima, ou do irmão mais velho ou de um outro. Não é isso. Mas eles precisam sim ter responsabilidades. Então, um que pega o lixo, o outro que limpa, o outro... Fulaninho, me ajuda aqui nisso. Então, assim... E eles adoram, né? Eles gostam, sim. Eles se sentem úteis. E outra coisa... Entende que a dinâmica de uma família é todo mundo se ajudando mutuamente. Não é que existe duas pessoas para dar conta de tudo para os outros ficarem só sentados e recebendo. Então, assim, a gente tem uma sociedade hoje de adultos que é difícil para eles saírem de si mesmos para ajudar os outros. Então, assim, numa família numerosa, isso se dá automaticamente. Até aquele que é mais preguiçoso, ele tem que sair de si para ajudar o outro. Né? Até aquele que é mais egoísta, às vezes tem que ceder um pouco por causa do outro. Então, assim, como você falou, é preparar para a vida, né? Prepara para a vida. Tem uma história que a Rosa conta aqui no livro, que ela fala de um dos filhos, né? Que eles ensinam essa questão de gostarem, se esforçar para gostar dos outros na escola, por exemplo, dos amigos, mas não só das pessoas que a gente tem uma certa afinidade, né? Mas gostar das pessoas que a gente tem dificuldade, uma certa dificuldade de lidar, aquele amigo que é mais difícil, né? E aí ela conta que teve um
uma vez que um coleguinha da turma parece que quebrou o braço, uma coisa assim, e ficou um mês sem conseguir ir para a escola, né? E aí o filho dela, ele pegava todo dia, durante aquele um mês, ele passava, terminava a aula, ele passava na casa do amiguinho para passar todas as tarefas e tudo que foi passado na aula, né? E ele foi fazendo isso todo dia, né? E aí depois ela conta que a mãe do amiguinho deu uma caixa de bombom lá, que ele só, aquela marca ele só comia uma vez por ano no Natal, né? Então até ganhou um presente, assim, por ser prestativo, né? E eu acho que é isso, assim, né? Você vai ensinando esses valores, né? Da pessoa, poxa vida, né? Tem o meu amigo que tá lá, que tá faltando aqui, ele vai perder todo o conteúdo, né? E ele pensou nisso, ficou indo todo dia, né? Era um empenho para ele passar todo dia lá para. E que bonito isso, né? Isso acontece mesmo. Parece que o olhar das crianças vai ficando meio que para fora, para o outro, sabe? Eu vejo a Clarice como ela abdica às vezes das vontades dela para agradar os irmãos dela, sabe? Às vezes é um desenho que ela gostaria de assistir, ela não vai assistir aquele desenho, vai deixar a irmã mais nova que gosta de um outro lá, vai assistir aquele. Às vezes uma coisa que ela gostaria de comer sozinha, ela fala, não, vou dividir com os meninos. O Bernardo mesmo, às vezes eu saio com o Bernardo sozinho, ou o pai dele sai, e compra alguma coisa na rua, a primeira coisa que ele olha e fala, tem que levar para as minhas meninas. Então, assim, ele não consegue ir lá na rua e comprar só um para ele comer e ficar feliz. Sim. Não, tem que levar para as minhas meninas. Então, eles têm isso é algo meio que automático, assim. É a vivência deles que vai construindo isso, né? E como eles gostam dessa questão de aprender a servir. Esses dias a Clarice ficou hiper feliz porque ela conseguiu fazer arroz e temperar o feijão. Ela vê que ela está indo... Quantos anos ela tem? 10. 10? 10. Aí ela fica contando as coisas que ela já sabe fazer. Então, mãe, eu já sei fazer bolo, eu já sei fritar ovo, agora eu sei fazer o arroz e temperar o feijão. Enquanto isso, o Bernardo agora que está aprendendo a lavar a louça melhor. Então, ela ficou olhando o Bernardo na situação em que ela já esteve e que ela já está em níveis mais elevados. E a Catarina já fica assim, mãe, que dia que vai ser eu que vou lavar a louça? Então, eles gostam dessa coisa de ajudar, de se sentir útil, né? A criança, ela não pensa só em brincar. Não é assim. A pessoa que pensa que a criança só pensa em brincar está errada. Muito bom. Tem uma questão, né, que a gente começou falando e que é um assunto que é muito importante, assim, que eu vejo, que muitas mães têm um pouco, assim, de dificuldade de lidar, e obviamente, né, que é a questão da perda, né? E eu queria aproveitar para conversar contigo um pouquinho sobre isso, já que também você passou por isso, contar um pouco para a gente, né, e para as mães, o que você pode compartilhar, assim, da tua experiência sobre essa passagem, assim, né, o que aconteceu. Sim, eu tinha 4 filhos, tinha a Clarice, o Bernardo, a Catarina e a Bárbara. E daí eu engravidei. E assim, nessa gravidez, eu não lembro por qual dificuldade nós estávamos passando, né, em casa, que foi uma gravidez que eu senti muito medo. Que há muito tempo eu não sentia. Já tinha deixado o medo para trás, já tinha um tempo. E esse medo, ele foi bem grande, assim, nos primeiros dias. Aquela coisa de como que vai ser? Agora não vou dar conta. Sabe aquela coisa de quando você recua? E aí eu fiquei bem temerosa e tudo. Aí passaram algumas semanas, né? E aí eu tive uma infecção urinária bem forte e fui pro hospital, precisei tomar antibiótico e tudo. Mas até então a gestação seguia, né? E daí, quando foi um belo dia, eu estava em casa, era uma segunda-feira do dia 10 de junho de 2017. Eu fui dormir e à noite eu sonhei.
Eu sonhei um sonho, só que eu só lembrei desse sonho quando ele aconteceu no outro dia. Porque quando eu acordei de manhã, eu não lembrei do sonho. O sonho era o seguinte, eu dava banho num menininho, ele era a cara da Bárbara, só que era bem moreninho, bem moreninho. E eu enxugava ele assim, via as partes íntimas dele, né? Enxugava e via que era um menininho. E aí do lado da minha cama tinha um ser muito grande, tipo, ele tinha mais de 4 metros. E eu não conseguia, eu só conseguia ver ele até mais ou menos aqui, assim, eu não conseguia ver o rosto. Tinha um manto, assim, bem grandão, e ele era muito alto. E eu só vi o cajado, ele tinha um cajado, e ficava assim, como se ele estivesse olhando também para a criança, e ele conversava comigo. E eu falava assim, olha, mas é muito bonitinho, né? Aí ele falava, é sim, é muito bonitinho. Só que você sabe que ele não vai vir, né? E aí eu dormi, acordei no outro dia, nem lembrava desse sonho. Não tinha me esquecido, sabe quando você sonha e se esquece? Uhum. E aí eu comecei a fazer as coisas em casa, normal, tava tudo normal. E aí eu senti alguma coisa estranha. Aí eu falei, vou no banheiro. Quando eu fui ao banheiro, eu já vi o sangue vermelho. Só que já era uma quantidade mais, não era uma quantidade comum. Eu olhei aquele sangue vermelho, automaticamente a primeira frase que veio na minha cabeça é: só que ele não vai chegar a vir. E dali Nossa. eu já peguei, já chamei meu esposo e falei: amor, a gente tem que ir pro hospital agora. E aí Quanto ele tempo que você tava? tinha 8 para 9 semanas. Uhum. E aí a gente pegou, eu tinha feito até ecografia já, tudo. Aí a gente pegou e foi pro hospital, né? E eu lembro do meu marido no caminho falar assim, ó, pegou na minha mão e falou assim, vai ficar tudo bem, né? E eu fiquei calada, porque eu não conseguia responder para ele que não ia ficar tudo bem, porque eu já sabia, eu já fui sabendo que não ia ficar tudo bem, porque eu me lembrei da frase e eu já associei que aquilo seria uma perda, a criança não ia chegar a vir. E aí quando eu cheguei no hospital, eu já fui direto ser atendida, né? E quando o médico, um médico muito sensível, nunca. Porque geralmente, quando é o quinto filho de uma mulher, eles não ligam tanto, né? É como assim, Uhum. você já tem 4 mesmo, que diferença que faz? Então, assim, ele é muito sensível. Ele perguntou, quantos filhos você tem? 4. Aí eu posso fazer um toque, tudo. Sim, na hora que ele fez, já saiu tudo, assim. E aí ele já olhou para mim, bem, com um semblante já bem entristecido, falou assim, olha, você realmente perdeu o bebê e isso pode ter sido por vários fatores, né? E me explicou e tudo. E daí eu já tive que levantei dali, só entreguei minhas coisas para o meu esposo e falei assim, ó, eu perdi o bebê, vou ter que ficar em observação e você não pode ficar aqui e eu vou ter que ficar no hospital. Então, assim, eu passei uma noite no hospital para saber se teria que fazer curetagem ou não, todo aquele processo, né? Sim. Foi uma noite que, assim, me trouxe grande aprendizado. Grande, grande. Porque, assim, você é Você ficou colocada. sozinha daí, né? Sim, fiquei Você ficou sozinha. sozinha. Como era em junho, era muito, tava muito frio aqui em Brasília. E eu lembro que nós saímos à tarde e eu não levei casaco, eu não levei nada. Hum. E era um hospital público. Então, assim, lá eu fiquei e não tinha coberta. Eu tinha um lençol bem fininho. E eu fui colocada numa sala, assim, com muitas mães. Então, mães que tinham perdido, mães que estavam com cesárea ali, tinham acabado de ter filho por cesárea, mães que tinham tido parto normal, outras que já tinham tido bebê de parto normal, mas que tinha nascido natimorto, né? Nascido morto. E assim, diante de todas aquelas histórias que você vai vendo aquela coisa acontecendo, e você eu comecei a pensar em mim mesma, no medo que eu senti quando eu descobri aquela gestação. E aí foi que eu fui pensar conscientemente no que foi aquele medo, no porquê daquele medo.
E hoje o que eu estava vivendo naquele frio, sozinha, naquele hospital, sem a criança, com o vazio que eu estava no coração e no útero, era muito melhor passar por todos os percalços, por todas as dificuldades de uma nova gestação, por todas as dificuldades de mais um filho num momento que talvez para mim não era ideal, mas que para Deus era, do que perder um filho. E isso me trouxe assim um grande ensinamento, que qualquer gestação que você passe, todos os perrengues do mundo, que você consiga levar ela até o final e que no final nasça uma criança viva e que você possa cuidar, é melhor do que uma perda. E aí as coisas, elas abrem um leque ainda maior, né? Te abre a consciência ainda maior. Tanto que, depois que eu tive essa perda, como eu não precisei de curetagem, eu nem me fechei a vida. Eu já, 2 ciclos depois, eu estava grávida. E 2 ciclos depois, aí o receber da nova gestação já é diferente. Você tem mais força, porque você teve a experiência de uma perda. Então, você já sabe diferenciar, por mais que vai exigir de mim, vai exigir do meu corpo, vai exigir que eu seja mais forte, mas tudo vai valer a pena se eu conseguir gestar até o final e conseguir ter a criança e niná-la e cuidar dela. Então, assim, a perda, ela acaba te ensinando muito. E te ensina também que você não tem controle. Porque a gente acha que a gente tem controle das coisas. A gente acha que quando fala assim, eu vou ter muitos filhos, que vai ser uma coisa automática que você vai ter. Não, não vai. A gente acha que, tô grávida aqui, vai ser um bebê assim, assim, assado. Pode ser que ele não chegue a nascer. Pode ser que ele morra. Pode ser que aconteça várias coisas em que você aprende a se colocar pequeno diante da vida. E saber que você não tem controle de nada. Nem dos filhos que você está dentro do ventre e nem dos filhos que estão fora, né? Nem dos filhos que você passa os olhos diante deles, assim. Esses filhos que você cuida, você não tem controle sobre a vida deles. Então, assim, essa perda me ensinou bastante. E hoje já me fez abrir mais ainda a consciência diante do que é a vida. E como me portar diante da vinda de uma nova filha, de uma nova vida, né? Essa perda me fez forte novamente. É muito bonito isso. A gente passa a olhar até os nossos filhos, né, com um olhar diferente, assim, né? Porque você pensa, nossa, eles estão aqui, né? Eu preciso continuar, né? Isso te deu também, te deu forças, assim, para superar, né, o mais rápido, assim, esse apoio, assim, né, dos teus filhos, do teu esposo e tal. Sim, acaba que você perde, mas você sabe que não era meu, é de Deus, então ele leva quando ele quer. E outra, quando a gente tem muitos filhos e eles são pequenos, a vida deles reclama da gente, parece que dá um certo comando na gente. Olha, você não pode agora chorar, você não pode agora ficar em posição fetal chorando por essa perda. Você tem que entregar essa perda a Deus e vamos lá para a batalha, porque você tem 4 crianças que precisam de você. Então, de certa forma, os filhos, eles nos dão esse comando, né? A vida deles clama por uma atitude nossa, né? Então, assim, acaba que você vive o luto, vive no coração, mas as atitudes diante da vida, elas têm que ser de partir para cima e continuar. Porque você tem outras crianças que precisam ali da sua entrega, do seu caminhar, você tem que continuar. Você é obrigado a continuar. Não é uma opção sua falar assim, eu vou ficar aqui chorando uns 15 dias porque eu perdi um filho. Não posso. Eu não posso, porque eu tenho outros filhos que dependem de mim. Então, mesmo que eu chore, eu tenho que chorar, enxugar as lágrimas e vamos, e continua. Continua. É bem forte isso, né? E você falou dessa questão da gente não ter controle, né,
Eu vou já encaminhando aí para uma última pergunta, porque o nosso tempo já está acabando aqui. Passa muito rápido, né? Muito, muito. É. Mas essa questão de não ter o controle das coisas, né? Que a gente quer controlar tudo. Uma pergunta que apareceu bastante aqui é justamente isso, né? Como pesar essa questão, assim, do tempo, da minha disposição, das finanças, né? Atenção a outros filhos, a minha carreira, o meu trabalho e tal, na decisão de um próximo filho. Assim. Como é que, na experiência de vocês, né? Qual que foi o peso dessas questões, assim, na decisão da chegada de mais um filho? Assim, nós, né, eu e meu marido, a gente pesa questão financeira, a gente nunca pesa. Nunca. Porque, assim, desde que nós nos casamos, nós somos um casal, uma família com a finança bem regrada. Então, é aquela família bem comum mesmo. A gente sorteia os boletos que vai pagar, vê o que vai fazer com o dinheiro, vê o que vai fazer com o que sobra. E meu esposo vem de uma família numerosa, que foi muito pobre. A mãe dele criou 8 filhos. E conta a história de que eles dormiam todos em beliche num quarto só. Então, assim, nós temos uma visão sobre essa questão da finança que não precisa estar tudo ok para vir uma criança, né? Que quando anuncia-se, estou grávida, bora lá, agora a gente tem que se mexer. Agora a gente se mexe, a gente tem 9 meses aí para se mexer, para fazer um pouco mais para poder receber essa criança. Então, todas as ações geralmente vêm quando o filho já está sendo esperado. Então, não existe, vou fazer um fundo, né? Mas eu já tenho que ter o dinheiro do parto, o dinheiro do enxoval. A gente nunca pensou nisso, até porque seria meio que limitar a graça de Deus na nossa família por causa de questão financeira, sendo que quando um bebê chega, ele pode bem usar a roupinha dos irmãos, o bebê conforto que foi dos irmãos, o bercinho que foi dos irmãos. Muita coisa a gente vai aproveitando de um bebê para o outro, né? E assim, quando nasce um bebê, ele reclama somente o mamar, o colo, uma roupinha limpa. Não existe assim muita coisa. Tem gente que vai supor, mas e um plano de saúde? Não que isso não seja importante, é importante. Mas tem gente que coloca toda a carga nisso, como se eu não vou ter um filho porque eu não tenho plano de saúde, então eu não vou ter um filho. Aí você vai lá, faz um plano de saúde, esse filho nasce, ele não usa esse plano por 5 anos, a criança nunca nem adoeceu. Então, assim, pode acontecer? Pode. Mas se você acontece de você ter um filho e ele está doente, o pai e a mãe vão trabalhar e vão atrás para poder resolver aquela situação que aconteceu naquele momento. A gente não fica antecipando situações. Tipo, hoje eu tenho dinheiro, mas e se daqui a 6 meses eu não tiver? Você entende? Então, assim, as coisas elas vão sendo resolvidas, pelo menos aqui conosco, da maneira como elas vão acontecendo. A gente não fica meio que sofrendo uma ansiedade de coisas que a gente supõe na cabeça da gente que talvez nunca acontecerão, né? Então, assim, o que a gente olha assim agora não pode vir um filho é questão de saúde. Por exemplo, se eu não estiver bem, se meu marido não estiver bem, seja fisicamente, psicologicamente, aí sim, é uma questão, não, agora a gente precisa dar um tempo, né? Então, assim, isso a gente pesa bastante. Mas questão financeira, como a vivência da gente sempre foi muito de se vira nos 30, a família do meu esposo é assim, a família da minha avó é assim, a minha família é assim. Então, assim, a gente sabe que a gente vai se ajeitando conforme os filhos vão vindo, a gente vai se ajeitando. E eu digo, em 12 anos,
nunca nos faltou o essencial. Nunca faltou o essencial. Então, assim, às vezes a gente quer dar muitas coisas para os nossos filhos que, em vez de ajudar, vão estragá-los, né? Uhum. Dar sempre o que querem, sempre brinquedos, sempre roupas novas, sempre idas a shopping, enfim. Isso acaba que meio que vai estragando os filhos, porque eles pensam que poderão ter tudo o que quiserem. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, assim, aqui a gente tem essa visão de uma vida bem mais regrada para que venham mais filhos, né? Então, assim, a questão financeira nunca foi uma coisa para a gente pesar isoladamente aqui em casa. Mas a questão de saúde. Ou, por exemplo, se tem um filho que está doente e precisa de uma atenção maior, se tivesse tipo um que está com uma doença muito séria agora e precisa ser tratado, isso seria um motivo. Não, agora a gente precisa dar um tempo porque essa criança precisa agora de uma atenção especial. Ou um de nós dois. Então, assim, mas cada família, é claro, que vai ver os seus motivos, as suas condições e vai colocar no papel. E o que eu acho importante é o casal, né? O casal ter essa cumplicidade, o casal ter esse combinado do que vão fazer, né? De como vão agir, de como vai ser. Então, aqui, Sim. por exemplo, os filhos vão vindo e eu e meu esposo, nós vamos recebendo. Entende? Muito bom. Bom, a gente vai chegando ao fim dessa live. Muito bom o bate-papo aí, Tatiane. Nossa, quanta coisa boa. Como é bom te ouvir aí. E acredito que para muitas aí também muita coisa fez sentido, né? Então lembrem, né, que a gente continua essa nossa maratona. Amanhã a gente recebe a mãe de 8 aqui, né? E depois de 9 até a mãe de 11. Então acompanhe, continue acompanhando aqui com a gente. Depois eu vou subir a nossa live aqui no meu canal do YouTube, tem o link aqui na bio. E agradeço demais aí a tua disponibilidade, Tatiane. Foi muito bom. Obrigada. De nada. Então, assim, como você falou no começo da live, que é uma família numerosa, né? Eu não vejo os meus filhos assim como já uma família numerosa. Eu olho para a mãe dos 11 e vejo uma família numerosa. A minha eu já acostumei, entendeu? Sim. Muito bom. Gente, obrigada pela presença de vocês aí, né, ao vivo. Façam um print dessa live aqui da gente e compartilhem aí para chegar esse conteúdo a mais e mais mães que talvez estejam precisando ouvir, né, essa experiência da Tatiane aí, né? Vamos fazer chegar esse conteúdo longe aí com a ajuda de vocês, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Obrigada mais uma vez, Tatiane. Obrigada E a você. vamos continuar firme aí na nossa maratona, todo mundo ligado, compartilhando, assistindo as lives que já foram gravadas, já aconteceram e estão lá no YouTube. E vamos continuar junto aí nessa caminhada, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.